Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Parashá 7, Vayetze. Ao sair, 13 destaques na Torá Parashá, na porção HaTorá, Sefer Bereshit, livro de Gênesis, na porção da Torá, capítulo 28, 10 a 32, 3. Haftará, porção dos profetas, Sefer Roshea, livro de Oséias, 12, 13 a 14, 10. 10 destaques, 13 na porção da Torá, na Torá Parashá, ou na Parashá Torá, como queiram os amados Ahim, os amados irmãos, e na Brit Hadashá, aliança consertada, aliança renovada, ou ainda nova aliança, não é? Conhecida no Brasil e no Ocidente pelo Novo Testamento, não é? Que na realidade só existe um testamento, uma Brit, né? Uma aliança, não é? Sefer Yahuhanan, livro de João, capítulo 1, verso ou versículo 43 ao verso ou versículo 51. Só lembrando que em Israel é o segundo Shabat, 15 de Kislev de 5777. No Brasil, quarta-feira, 14 de 12 de 16, de acordo com o Shabat lunar do calendário lunisolar de Elohim. Sela Elohim, Selael, com Teruah HaKodesh. Está ligado em o nome de Yahushua, pois o que a Beit Israel, o que a casa de Israel ligar aqui na Eretz, aqui na terra está ligado no mais alto Shamayim. Aleluiahu, o Kavod, ou Rodu, ou Tiferet, exaltado, magnificado, louvado e adorado, seja Hashem Yahu Elohim de Sevaot, Hashem Yahu Elohim dos exércitos, o Criador dos céus e da terra. Podemos dar alguns destaques aqui, tá certo? Aqui nós vemos uma frase, não é? Sha'ar Hashamayim, né? Porto do céu, o porto dos céus, não é? Que vem da raiz Sharai Mavet, porto dos mortos, por exemplo, Sha'arai, né? Hashamayim, né? Os portões dos céus. Nós observamos aqui a fuga de Yaakov, só observando que Elohim está muito perto. Mais uma prova, não é? Aqui vamos abordar a questão do firmamento celeste, o domo celeste, a abóboda celeste, não é? A visão da escada, não é? Que está totalmente atrelado a essa questão, não é? A coluna de Bet-El, né? Ou o pilar de Bet-El, né? Onde o lugar se chamava Or, né? Luz, não é? Em hebraico, Or. E Yaakov encontra-se com Rachel, Lia e Rachel, no Brasil conhecido como Lia e Raquel, Rabinei e Yaakov, não é? Os filhos de Jacó. Lavan faz nova aliança, não é? Nova Brit com Yaakov. Yaakov enriquece, Yaakov retorna Haaretz Havot, ou seja, Jacó regressa ou retorna para a terra dos seus pais. Aqui falam nos terafim, ídolos do lar, lamentavelmente. Lavan segue no encalço de Yaakov. Esse Lavan é o Labão, conhecido aqui no Brasil por Labão, né? Segue no encalço de Jacó, né? Futuramente o nome dele passa a ser Israel, né? Príncipe valente de uma nação valente, né?
Habrit entre Labão e Jacó, ou seja, a aliança entre Labão e Jacó. Vemos aqui palavras como tabret, né, tamboril, não é? Yagar Sahaduta, não é? Zegar Saduta, Gaed, né? Galid, Galed. Yaakov reconcilia-se com Esav, não é? Ou seja, Yaakov, né, Jacó se reconcilia com seu irmão, o Isaú, ok? Então vamos dar ênfase, né, aos destaques, né? São um total de 32 destaques, não é? 9 destaques na Brit Hadashah, certo? Se não leiamos Torá Parashá, Sefer Bereshit, porção da Torá, livro de Gênesis 28, 10 a 32, 3. Vamos ler agora Torá Parashá, Sefer Bereshit 28, 10 a 22. Não é? Se não leiamos. E Jacob saiu de Beersheba e foi para Harã, e ele veio a um certo lugar e ficou toda a noite lá, porque o sol se pôs, e ele tomou as pedras daquele lugar e as usou por seus travesseiros e colocou naquele lugar para dormir. É a visão da escada, não é? E ele sonhou e viu uma escada afixada na Eretz, na terra, e o topo dela alcançava o Shamaim nos céus, e viu o Malachim Elohínico, não é? O Malachim celeste, o anjo de Elohim, o anjo elohínico, não é? O anjo celeste, né? De Elohim subindo e descendo, não é? É bem provável, eu particularmente interpreto que seja o Malayahu, né? E via Iahu elevado a ela e disse: eu sou Iahu, o Elohim de Avraham, teu avi, e o Elohim de Yitzhak, né? A Eretz onde tu deitaste, a ti eu hei de dar a tua zera, a tua semente, a tua posteridade, a tua geração, aos teus descendentes, meus amados Arianos, meus amados irmãos. Verso 14: e a tua zera será como o pó da Eretz, né? O pó da Eretz, o pó da terra, e tu irromperá no estrangeiro para o oeste, e para o leste, e para o norte, e para o sul, e em ti, e em tua zera será abençoada todas as mishpachot, todas as famílias Haeretz, todas as mishpachot Haeretz, ou todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei em todos os lugares onde tu fores, e te trarei novamente a esta terra, porque eu não te deixarei até que eu faça aquilo que eu, com E maiúsculo, te falei, não é? Yaakov despertou do seu sono e ele disse: com certeza Yahweh está nesse lugar. E eu não sabia disso. E ele ficou cheio de temor, verso 17, e disse: como temeroso é este lugar! Este não é nenhum outro lugar a não ser a Beit Elohim, a casa de Elohim. E esta é a Sha'ar Hashamayim, não é? É o porto dos céus, né? O porto do céu, o Sha'ar Hashamayim, o porto do céu. E Jacob se levantou de manhã cedo e levou a pedra que ele tinha posto por seu travesseiro e montou com ela um pilar e derramou óleo sobre o topo dele, né? E chamou o nome daquele lugar Bet-El, né? Bet-El, né? Quer dizer, a casa de El, a casa de Elohim. Mas o nome, o Hashem daquela cidade havia sido chamado primeiro de Or, de luz. E Jacob jurou um voto dizendo: se a Devá Elohim, se a palavra de Elohim estiver comigo e me guardar,
neste derer, neste caminho que estou a seguir, e me der lehem, pão, né, para comer, e veste para continuar a vestir, então, se eu voltar outra vez a Beit de meu avi, de meu pai, em shalom, em paz, então a Devar Yahweh, a palavra de Yahweh, será meu Elohim. Muito forte isso, viu? A palavra de Yahweh é o meu Elohim. Verso 22, para finalizar este bloco, né? E esta pedra a qual pus um pilar será Beit Elohim, e tudo quanto tu me deres, eu seguramente te darei o macer, né? Ou seja, 10%. Tá bom? Então, nós observamos aqui o seguinte. Primeiro, né, vamos falar sobre o macer. O macer, o dízimo será santo a Yahweh, ao soberano Yahweh. Mas ele só é devolvido, inclusive é costume em Israel, do nosso povo, 3 vezes ao ano. Tá certo? Nas 3 principais moedim, nas 3 principais hagim, nas 3 principais festas, não é? Na Hag Pessa, na Hag Shavuot, não é? E na Hag Sukkot. Ou seja, na festa da Páscoa, né? Na festa das semanas, né? Que é a festa de Pentecostes, e também na festa das cabanas. Está escrito, não aparecerás de mãos vazias, né? Então a gente deduz, né? Não fala literalmente que é o dízimo, que é o macer, ok? Todavia, claro que interpretamos pelo dízimo ser santo, sagrado, kadosh Elohim, claro que se trata do dízimo, não é? Uma vez que, vírgula, 2 pontos, oferta, não é? Ou uma doação, não é? Uma dádiva para ajudar no Avodar Elohim, qualquer um pode dar a qualquer momento, não é verdade? Então, e qual a pessoa que faz isso não é abençoado? Lógico que é, meus amados Ahim, meus amados irmãos. Então, aqui recapitulando, não é? Sobre a questão do domo celeste, né? Do firmamento celeste, da abóbada celeste, não é? A visão da escada é bem clara, não é? É um mistério, não é? Inclusive, a questão da torre de Babel, né? A torre de Babel, né? O Nimrod, ele foi tentar fazer esta torre, que era um tipo de shopping, e alcançar o Shammai, né? E Elohim não gostou e castigou, não é? E quem está, Elohim não está longe, meus amados Ahim, meus amados irmãos, Elohim está muito perto, logo acima do domo celeste, com seus olhos que a tudo veem, nos observando, em o nome de Yahushua, amém? Então, é isso. Vamos dar um salto para a Haftarah, Sefer Hoshea, né, livro de Oséias, na porção dos profetas, 12, 13 a 14, 9, não é? Aqui temos 10 destaques, não é? Vemos aqui Yaakov, não é? É um modelo para o nosso povo, não é? Yaakov é um modelo para o povo de Israel, ok? Castigo definitivo. Aqui fala do Sheol, Guerrinom ou Guerrina. Já vamos falar mais, meus amados Ahim, meus amados irmãos. Aqui vemos a Shomron, né, que é a Samaria, capital efraimita, ou capital de Efraim. Vemos também as promessas de perdão e o apelo final. Se não leiamos, meus amados Ahim, Haftarah, porção da Torá, Sefer Hoshea, né, livro de Oséias, 12, 14, né? Aliás, 13, 14, não, 13, 14, não é? Eu os resgatarei do poder do Sheol, e eu os redimirei da morte. Ó morte, onde está a tua vitória, a tua Natzah? Ó Sheol, onde está o teu aguilhão?
A tua consolação se encobriu aos meus olhos, né? Ora, vejam bem, meus amados amigos, eu os resgatarei do poder do Sheol, do poder do inferno, do poder da Guerrinom, sinônimo, né? Guerrina, né? Em aramita e aramaico ou siríaco, né? Meus amados amigos, meus amados irmãos. Então nós temos um Elohim Haim, né? Um Elohim vivo que nos livra do inferno, do Sheol, da Guerrina, do Guerrinom. Aleluia! O Kavod, o Rodu, o diferente. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Bendito seja o nome, bendito seja. Então vamos lá. Haftará, porção dos profetas. Sefer Roshé, livro de Oséias, 14, do 1 em diante, do 1 ao 9, não é? Verso 1, leamos. Ó Israel, faze techuvá a Yahweh, teu Elohim, porque tu tens caído por causa das tuas iniquidades. O que é techuvá, né? Para quem não sabe, é o arrependimento, não é? Yahuhanan Hamativil, né? João o Batista, João o Imessor, ele pregava: arrependei-vos, pois é chegado o Malchut Hashamayim, né? O reino dos céus. Então nós devemos nos arrepender, meus amados Arianos, meus amados irmãos, minhas amadas Haverot, minhas amadas irmãs, em Yahushua HaMashiach. Nós somos crentes em Yahushua HaMashiach. Verso 2, leva contigo Devarim, a Torá, né, as palavras da Torá, e faze techuvá a Yahweh, e diz-lhe: retira todas as nossas iniquidades, e recebe-nos favorosamente, e então nós te renderemos novilhos, e os frutos dos nossos lábios. Ashur não nos salvará, mas não montaremos sobre cavalos, nem diremos mais as obras de nossas mãos. Vós sois os nossos Elohim, porque em ti o órfão achará a minha misericórdia. Eu curarei as suas apostasias. Eu os amarei de imediato, porque a minha ira se desviará dele. Eu serei como orvalho para com Israel, e crescerá como o lírio, e lançará suas raízes como o Lebanon, o Líbano. Os que habitam debaixo da sua sombra retornarão, eles reviverão como o grão, crescerão como a vinha, sua fragrância será como o vinho do Lebanon, o vinho do Líbano. Efraim dirá: que tenho eu a fazer mais com os ídolos? Quanto a mim, eu lhe tenho escutado e o observado, dizendo: eu sou como uma eites de figueira verde. Ó Efraim, de mim teu fruto é encontrado, né? O apelo final: quem é sábio, e este venha a compreender estas coisas, discernindo-as, ele as saberá, porque os halachot de Yahweh, né, os caminhos de Yahweh são retos, e o justo, né, o justo terá o seu halachá, né, o seu caminho nestas coisas, e os transgressores cairão neles. O tzadik, né, o justo. O justo viverá pela emuná, o justo viverá pela fé, como nós podemos observar na Brit Hadashah, que será mais uma viagem agora que nós faremos aqui na Escritura Sagrada, né? Na Brit Hadashah, aliança consertada porque está carente de conserto. Uma Brit, uma aliança que o nosso povo quebrou, né? E Elohim consertou pessoalmente, porque Elohim, quando quer, ele não manda recado, ele faz pessoalmente, meus amados amigos, meus amados irmãos. Aqui nós vemos Sefer Yahuhanan, né, o livro de João, né, 1, 43 a 51, temos 9 destaques, não é? Sefer Yahuhanan Hamativil, né? João o Batista ou João o Imessor, não é? Capítulo 1, verso 43 ao verso 51. Se não leiamos, né? Filipe e Natanael, né? Conhecido por Natanael, né? Em hebraico Natanael, né?
No dia seguinte, Yahushua desejou ir para Galil, né, para Galileia, e encontrou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Ora, Filipe de Betsaida, cidade de André e Quefa, verso 45, Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: nós achamos aquele de quem escreveu Moshe na Torá, né? O profeta, né? O Neve Yahushua, o profeta Yahushua de Nazaré, né? Nazaré, Yahushua Nazaré, né? Yahushua de Nazaré, né? Yahushua Nazaré ben Yahussef, Yahushua de Nazaré, filho de Yahussef, né? E Natanael, né, disse-lhe: pode alguma coisa tove sair de Nazaré, né, que é Nazaré, né? Filipe disse-lhe: vem e vê, né, como quem diz, venha ver com os seus próprios olhos, né, se alguma coisa pode sair, alguma coisa boa, alguma coisa tove pode sair de Nazaré, né? Então, verso 47, Yahushua viu Natanael vindo ao seu encontro e disse acerca dele: eis aqui um emet, né? Uma verdade em que não há engano, em que não há dolo. Natanael disse-lhe: de onde tu me conheces? E Yahushua respondeu e disse-lhe: antes de Filipe te chamar, quando tu entravas debaixo de uma eides de figueira, eu te vi. Natanael respondeu e disse-lhe: tu és o Ben Yarro, tu és Raben Yarro, tu és o filho de Yarro, tu és Hamelech ha-Israel, tu és o rei de Israel. Né? Verso 50, Yahushua respondeu e disse-lhe: porque eu te disse que te vi debaixo da eides, debaixo da árvore de uma figueira, tu crês? Verás coisas maiores do que estas. E ele disse, verso 51, e ele disse-lhe, em emet, em verdade, eu vos digo, de agora em diante vereis os Chamaim abrir-se e os Melechim celestiais de Yarro subindo e descendo sobre Raben Adam. Né? Ou seja, verás os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Né? O Filho do Homem é Yahushua HaMashiach, meus amados Ahim, meus amados irmãos. Né? O Ben Elohim, Immanuel, que não nasceu do esperma humano, do espermatozoide, não é da zera humana, e sim do poder do Ruach HaKodesh, né? Do Espírito Sagrado, não é? Então, do Espírito Santo, tá certo? Nasceu de uma virgem, tá certo? Ele era metade homem, metade elohínico, né? Metade o Cordeiro Kadosh, né? O Messias, Hamashiach. Ou seja, alguns dizem 50% homem e 50% Elohim. 100% homem, 100% Elohim. Não importa. Realmente ele tinha essas duas naturezas, observando que, o Mashiach, né? Na qualidade de humano, então ele foi criado, não resta a menor dúvida, né? Mas ele como Malach Yarro, porque é o mesmo, né? Então ele não foi criado, né? O Malach Yarro não foi criado, né? Quando ele regressou, voltou para a sua forma original. O Malach HaMalachim, o Melech HaMelechim, o anjo dos anjos, o rei dos reis, né? O próprio rei esteve aqui pessoalmente para nos salvar, denotando seu infindo amor para conosco. Amém? Aleluia, o Kavod, o Rodu, o Tiferet. É muito importante observar estas questões. Nós vamos fazer agora uma tefilá, uma oração, não é? Ó Avi Hakadosh, estamos aqui entrando na tua presença, na tua Shekhinah, em o nome de Yahushua HaMashiach. Nos
dá a porção dobrada do teu Ruach HaKodesh, do teu Espírito o Sagrado, para que possamos aguentar firmes nesse Olam, lamentavelmente dominado temporariamente por forças ocultas, né? Forças do Hará, força do mal. Mas tu és o Rei dos Reis, tu és o anjo dos anjos, tu és o Malach Yahu, tu és o anjo de Yahu, tu és o anjo da presença, pois quando tu aparece, ó Avi HaKadosh, tu traz consigo a tua Shalom infinda, a tua paz infinda, a tua Shekinah, a tua presença, ó Avi HaKadosh. Eu te amo, eu te adoro, exaltado, magnificado, louvado e adorado seja Hashem Yahu Elohim Tsevaot, Hashem Yahu Elohim dos exércitos. Este é o teu nome que foi escondido, meu Pai. Mas agora chegou a hora em que todo o teu povo saberá o teu nome, em como está escrito nos teus Ketuvim, em o nome de Yahushua. Assim seja. Amém e amém. O Kavod, o Rodu, o Tiferet. Que maravilha, não é? Servirmos ao Elohim Haim, ao Elohim vivo, ao Elohim de nossas almas, não é? Ao nosso Salvador, que nos proporciona a sua Yeshua, a sua salvação. Meus amados Ahim, é muito forte, não é? Então, vamos recapitular um pouco, não é? Nós observamos que realmente, eu particularmente, não é uma posição oficial ainda da Beit Joel, mas eu, como recapitulando a questão do domo celeste, eu e mais 20% da população norte-americana, nos Estados Unidos da América, eu sinceramente eu acredito na Terra plana, não é? Que a Terra não é aquela bola bonitona, né, como faz aquele globo bonito, né? Eu sinceramente eu não acredito, sinceramente, né? Eu acredito que eles falam que é achatada, né? Mas um pouco, parece uma maçã, não, é muito mais achatada do que isso, não é? Ela é feia por baixo, né? É um abismo terrível, né? Pode ser até o Sheol, não é? Porque é uma coisa feia. Então a gente vê que pela Escritura, inclusive tem o porto dos céus. Ora, depois do domo tem Maim, né? Tem águas, não é? Vejam bem, tem um porto, não é? A gente vê que essas naves que eles fazem, né? The United States of America, né? Se comparam realmente a navios, inclusive eles lá ficam flutuando como se estivesse boiando, não é? Essa é que é a grande verdade. Eu, sinceramente, eu acredito no domo, porque é escritural, né? E bem-aventurado é aquele que acredita na Devar Elohim, na palavra de Elohim, né? E no poder de Elohim, porque nós pecamos porque não acreditamos na sua Devar, e no seu poder, e no poder da sua palavra, não é? A palavra se fez carne e habitou entre nós, não é? Diz o verbo, não é o verbo que está escrito no original em hebraico, né? É Hadevar, né? A palavra. Então, um bom judeu sabe que a Torá representa Elohim. A Torá, né? A Torá Haim, Yahushua Haim, Yahushua vivo, Yahushua vive, né? É a Torá Haim, né? A Torá viva. O Ben Elohim Haim, o filho do Elohim vivo, Immanuel, Yahu Elohim conosco. Sim, meus amados Ahim, não podemos desacreditar, descrer, não é? Da sua Gevurah, da sua força, do seu poder, que ele esteve aqui pessoalmente, né? Para nos salvar.